Então, vamos retomar aqui, pessoal, o nosso curso com essa terceira videoaula. Uma videoaula sobre o diálogo das fontes como método da teoria geral do direito e sua aplicação na integração, interpretação e aplicação do direito sindical. Então, a gente viu na primeira aula uma visão mais ampla, mais geral do problema da hermenêutica. Na videoaula número 2, nós tentamos situar a complexidade material, a complexidade do contexto em que essa hermenêutica se dá no mundo sindical, um pouco da trajetória da construção do direito sindical no Brasil, especialmente a partir da ideia de modernização conservadora, avanços e regressos na construção das instituições sindicais no Brasil. Nessa terceira aula, vamos avançar para a discussão do diálogo das fontes, especialmente na construção de uma visão integradora e harmonizadora, tutelar sobre o direito sindical. Então, para essa videoaula, é claro que não há condições de a gente dar conta de tudo, é sempre uma escolha difícil de fazer alguns recortes, mas acho que a primeira coisa que precisamos recuperar para introduzir o diálogo das fontes no direito do trabalho, direito coletivo do trabalho, onde se insere o direito sindical, é ter presente, mais uma vez, a ideia de que aqui você tem o direito sindical tem uma condição de múltiplas fontes que nós precisamos trabalhar. Então, assim, desde a Constituição até os tratados e convenções internacionais, a dimensão infraconstitucional da legislação no Brasil, e também aqui uma outra abordagem que tomou grande centralidade nesse tempo recente, especialmente depois da reforma, que é um reforço na condição da produção das normas autônomas. Então, assim, do ponto de vista normogenético, ou seja, da construção das regras jurídicas no Brasil, a reforma de 2017 era cheia de contradições, porque apesar de enfraquecer o tecido sindical com o fim da contribuição sindical, do imposto sindical, dentre outras estratégias, por outro lado, fortalece a nomogênese sindical, fortalece o espaço da construção de normas, de regras, de textos normativos a partir da atuação dos atores sindicais, patronais e profissionais. Então, isso tem a ver com a nova redação do artigo 611-A e 611-B da CLT. Então, o 611-A vai dizer que a convenção coletiva, o acordo coletivo, tem prevalência sobre a lei. E aí estabelece algumas situações concretas em que isso teria, em princípio, embora o em princípio não está na lei, prevalência sobre a legislação formal heterônima, ou seja, aquela legislação estatuída pelo Estado, estatuída pelo poder público. E aí nós vamos examinar o artigo 611-A, que deve ter sido objeto aí de discussão já no curso para vocês, e a gente vai encontrar aqui, vou destacar aqui duas situações, por exemplo, a disposição sobre teletrabalho, no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, que justifica, inclusive, esse nosso encontro assíncrono, através das videoaulas, e aí diz assim, o que se dispuser em acordo e convenção sobre teletrabalho prevalece sobre a lei. Aqui, por exemplo, o intérprete pode, no caso concreto, se deparar com uma situação completamente diferente. O teletrabalho estatuído na convenção no acordo não previa a extensão desse teletrabalho na pandemia. A solução, por exemplo, que a convenção ou acordo oferece inicialmente para o empregado é uma solução de custo assumido pelo empregado de maneira voluntária para fazer o home office, mas chega um momento que decretos municipais e estaduais obrigam a todos ao teletrabalho. Será que esse ônus é um ônus razoável? Em outras palavras, quando examinamos o artigo 611-A, eliminamos, por exemplo, a presença do equilíbrio, do princípio do equilíbrio contratual, o princípio da onerosidade excessiva de uma disposição convencional, ou vamos mais além até,
como a gente já estabeleceu na videoaula número 1. A própria ideia de razoabilidade que arranca da Constituição para o terreno obrigacional. As obrigações elas precisam ser razoáveis, não podem ser, portanto, excessivas, onerosamente excessivas a uma das partes. Isso, portanto, não estaria fora da interpretação, num caso concreto. E se, por exemplo, vier uma lei agora no regime extraordinário da pandemia e estabelecer obrigações para a empresa, obrigações em relação ao home office, essa legislação não teria prevalência sobre o acordo ou a convenção? Apenas porque o acordo ou a convenção prevalece, na forma do artigo 611-A, cabeça? Vejam, por exemplo, que o artigo, o parágrafo parágrafo 2º desse artigo 611-A vai estabelecer que a inexistência expressa de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio. E mais adiante, o parágrafo 1º vai dizer que no exame dessa convenção, o magistrado precisa examinar, o intérprete precisa observar o que diz o parágrafo 3º do artigo 8º. Nós sabemos que a Lei 13.467 de 2017 alterou o artigo 8º, tentando modificar a base hermenêutica do direito do trabalho. E uma dessas modificações foi estatuída no parágrafo 3º, que diz o seguinte: no exame da convenção ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio. Quer dizer, avaliar apenas a formalidade do negócio jurídico. E se referindo expressamente ao artigo 104 do Código Civil, que apenas vai estabelecer que o negócio jurídico é eficaz e válido quando tiver um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita em lei ou não defesa em lei. É dizer, se o negócio for aparentemente eficaz, se cumprir aparentemente os seus requisitos, o intérprete não pode retirar a eficácia dessa disposição convencional ou essa disposição coletiva prevista, portanto, em acordo coletivo de trabalho. Mas, como eu disse, não é uma situação tão simples assim, porque há casos, e nós vivemos um caso neste momento, em que o ambiente hermenêutico é transformado completamente. Então, voltamos a um problema que é um problema da hermenêutica, é examinar a teleologia das regras dentro de um ambiente histórico evolutivo. Isso não muda exatamente porque se deseja uma lei, deseja que isso aconteça. Porque isso não pode, uma lei não pode bloquear forças históricas. Esse é um grande desafio da hermenêutica, desde que haja bons argumentos e bons fundamentos. Ainda no artigo 611-A, eu destacaria o inciso 10, que diz o seguinte, que prevalece, portanto, sobre a lei o que for estipulado em convenção ou acordo coletivo quanto à modalidade de jornada de trabalho, de registro de jornada de trabalho, melhor dizendo. Bom, aqui, tudo bem, é até interessante que o acordo e a convenção possa dispor sobre essa questão, por exemplo, em algumas situações de difícil controle de frequência em modalidades tradicionais, trabalho no campo, apontamento através de um supervisor, de um agente de campo, e que a convenção tente organizar isso de maneira peculiar. Quanto a isso, não há nenhum problema. A questão a minha pergunta especificamente a disposição no acordo ou convenção coletiva impede que se analise um registro de ponto inacessível como prova ao trabalhador? Isso não violaria, por exemplo, o artigo 9º da CLT? Como é que nós resolvemos essas aparentes antinomias no caso concreto? Então, assim, o diálogo das fontes surge, como está aí no item 1b, com o objetivo de resolver as questões em determinados casos concretos. É uma metodologia que segue uma linha pós-positivista, pelo menos no sentido que se diz pós-positivista, que é a possibilidade de reconhecer, em primeiro lugar, um sistema de uma ordem jurídica, de regras e princípios, e que essas fontes elas são observadas e aplicadas em casos concretos. Quer dizer, não se trata aqui de uma metodologia que
que cuida de uma interpretação abstrata sobre o mundo. É uma metodologia que reconhece as peculiaridades e a evolução das coisas do mundo. E o caso concreto é aquele em que o intérprete aplicador justifica as suas razões e as escolhas possíveis de serem fundamentadas naquela decisão. Então, essa é uma ideia que nos remete ao diálogo das fontes, porque o diálogo das fontes busca precisamente coordenar a aplicação dessas regras, coordenar a aplicação dessas fontes, de maneira a preservar a coerência do sistema. De outro lado, essa é uma questão já bem mais anterior à própria discussão do diálogo das fontes no processo e no direito do trabalho, inclusive no direito coletivo do trabalho. Nós temos uma discussão, que é uma discussão muito difícil, porque é uma discussão que foi pouco explorada ao longo da nossa construção doutrinária no direito do trabalho, direito individual, coletivo, processual, que tem a ver com a própria ideia de lacunas no direito do trabalho. Então, nós sempre construímos um conhecimento baseado numa metodologia de que o direito comum é fonte do direito do trabalho e o processo comum é fonte do processo do trabalho. Isso está, de certa maneira, desenhado no artigo 8º, nos artigos 769 e 889 da CLT. Mas, na realidade, nós nunca nos aprofundamos para discutir isso sob o ponto de vista da relação entre o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, o direito coletivo do trabalho, o direito coletivo processual do trabalho e a teoria geral do direito. Então, em 2007, no texto que está indicado aí, eu fiz um esforço de tentar aprofundar um pouco mais isso, exatamente para trazer essa questão para o domínio da teoria do direito. Para tentar demonstrar, pessoal, como não é tão simples pensar essa questão das lacunas. Não é um exercício tão simples assim. Na realidade, é um exercício bem complicado, na medida em que, se a gente examinar a jurisprudência, nós vamos encontrar vários e vários casos em que a discussão da insuficiência do direito do trabalho é pouco ou mal documentado, é pouco ou mal justificado. Então, eu apenas coloquei esse esquema aí, não desejo explorá-lo, porque não teríamos tempo para isso, apenas para mostrar, com as referências que eu indiquei aí, que a existência de omissões, a que se refere ao artigo 8º, artigo 769 e 889 da CLT, a omissão não é uma categoria jurídica conhecida. O que nós conhecemos na teoria do direito é lacuna. Lacuna é um tipo de omissão. Perdão, omissão é um tipo de lacuna. Às vezes a lei não é omissa, mas ela é compatível com outros valores que a ordem jurídica acaba abraçando. Então, essa questão de omissão não deixa de desafiar o intérprete para examinar a compatibilidade daquela regra diante do novo contexto, especialmente no novo contexto constitucional. E isso faz muita diferença quando nós examinamos um direito do trabalho e direito coletivo do trabalho que tem muito material normativo pré-constitucional, como já mencionei várias vezes. E, de outro lado, você tem uma produção de material normativo, embora recente, por exemplo, da reforma de 2017, que sofre profundo questionamento, inclusive um questionamento junto à Suprema Corte Brasileira. Então, isso torna a questão da discussão da teoria do direito, especialmente as lacunas no direito coletivo do trabalho, uma questão que merece ser avaliada. Quem sabe, numa outra oportunidade, nós não poderemos ter um encontro, um curso só sobre teoria do direito e teoria das lacunas. É um curso que exigiria um pouco mais de tempo para nós nos aprofundarmos. Mas eu deixo aí com vocês algumas referências para que vocês possam eventualmente se aprofundar. Agora sim, considerando essas questões que eu acabo de mencionar, essas dificuldades metodológicas, nós temos o diálogo das fontes como uma abordagem da hermenêutica jurídica e, portanto, da hermenêutica geral do direito, que pode nos auxiliar sobremaneira nessa discussão. Então, a primeira questão a ser colocada é a sua origem. A teoria do diálogo das fontes surge no Brasil por meio da professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
portanto, da UFERGS, aí perto de vocês, e surge exatamente por um trabalho que ela fez na Alemanha, na pós-graduação dela, no doutorado dela, sob a orientação do professor Eric Jeng. A ideia do problema de pesquisa da professora Cláudia é muito útil para a gente, porque ela partia da seguinte questão: como podemos pensar numa hermenêutica, no caso dela, do direito do consumidor, que é a área que ela trabalha, diante de um Código Civil bem mais recente. Então, o Código Consumidor de 1990 e o Código Civil de 2012. Embora o Código Civil tenha tido uma longa tramitação, em algum momento o Código foi revigorado, o seu texto foi atualizado, e atualizado já diante de um momento constitucional mais arejado, mais progressista. E aí a dificuldade dos especialistas do direito do consumidor, qual foi? Como eu vou compatibilizar um Código Consumidor de 1990, que refletia muito mais o pensamento do direito dos anos 90, embora muito avançado o Código Consumidor, mas em alguns pontos percebeu-se que o Código Civil era mais avançado do que o Código Consumidor. E aí chegou-se ao seguinte problema de pesquisa, problema de reflexão. Como podemos compreender um direito do consumidor, um direito consumerista, como se costuma dizer, que é especializado para emprestar ao consumidor uma tutela diferenciada, portanto, é um direito tutelar, um direito que busca proteger o vulnerável, o vulnerável consumidor. Então, como eu posso compatibilizar um microsistema material do direito privado, onde ele pode ser pior do que o Código Civil, portanto, ele pode ser pior do que uma disciplina geral para contratos que não envolvem esse tipo de vulnerável consumidor. E aí a solução que foi apresentada foi a teoria do diálogo das fontes, que permite que dois diplomas legais, um geral e um especial, dialoguem entre si de maneira que, eventualmente, uma regra geral prevaleça sobre uma regra especial. E prevaleça com que sentido? Prevaleça numa metodologia que assegure, por exemplo, a máxima eficácia que aquele microsistema pretende ter na proteção do vulnerável. E é isso que nós vamos encontrar no direito do consumidor no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça vai abraçar fortemente essa teoria para entender, e não somente para o Código Civil, mas inicialmente para o Código Civil e Código do Consumidor, para entender como possível a aplicação de regras do Código Civil gerais sobre regras especiais do Código do Consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma metodologia bastante interessante quando nós pensamos em termos de direito do trabalho, direito coletivo do trabalho, em que você tem uma profusão de normas, uma profusão de regras, uma profusão de fontes, e nem sempre nós sabemos o que é que prevalece. E aqui é possível até antecipar o que a gente vai ver na próxima videoaula, com os exemplos concretos, que o direito do trabalho já plantara lá atrás uma semente que dialoga muito com o diálogo das fontes, quando a gente tem, por exemplo, no direito do trabalho, na hermenêutica do direito do trabalho, do direito coletivo do trabalho, a ideia de aplicação da norma mais favorável. Então, a aplicação da norma mais favorável não deixa de ser um vetor que dialoga muito com o diálogo das fontes. Essa ideia de não haver hierarquia no direito do trabalho, nas fontes do direito do trabalho, dialoga muito com essa teoria de múltiplas fontes, porque aí o vetor que faz com que se escolha qual é a regra aplicável ao caso concreto é um vetor não mais formal, não é um vetor retirado de uma hierarquia piramidal da ordem jurídica. Então, eu vou aplicar sempre aquela regra que for superior. Não, nós vamos pensar em termos de tutela, de direito tutelar, de propósito da ordem jurídica especializada, que é o direito do trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que o direito do trabalho já vem de algum tempo utilizando esse tipo de instrumental metodológico, embora isso não tenha sido teorizado de maneira, digamos assim, tão qualificada
como o diálogo das fontes pretende. Então, a ideia de também trazer o diálogo das fontes para essa discussão busca contribuir para essa qualificação do que já se faz no direito do trabalho, tanto o individual como o coletivo, mas também do que pode melhorar. Então, qual é a proposta da teoria do diálogo das fontes? Primeiro, é assegurar que não existam lacunas. Toda lacuna deve ser preenchida de alguma forma, porque o direito precisa dar resposta. Essa é uma abordagem de qualquer metodologia do direito, é dar resposta para os conflitos. E aí, essa resposta parte do pressuposto que não pode haver lacunas, até porque o juiz é obrigado a decidir sobre qualquer circunstância e não pode alegar, portanto, a inexistência de lei. Esse é o princípio do non-licet. Depois, uma metodologia como do diálogo das fontes pretende assegurar a coerência do sistema. Então, o sistema tem que ser coerente. Se um sistema como o direito do trabalho, ele é um sistema que busca a tutela do trabalho e a realização dos valores sociais do trabalho, as decisões precisam seguir essa coerência sistemática. Então, assim, hoje o pós-positivismo, aí na linha do Canaris e de outros autores do pensamento sistemático, a teoria do direito é uma teoria que pensa em termos de sistema, ele tem que ter coerência. Depois, a segurança jurídica seria oferecida exatamente a partir dessa ideia, de que a máxima proteção é a maior segurança que pode ser ofertada. E, claro, essa metodologia precisa realizar valores constitucionais. Na realidade, para a teoria do diálogo das fontes, os valores constitucionais são os elementos guia de toda interpretação. Então, toda interpretação deve selecionar as fontes de acordo com a máxima realização dos valores constitucionais. E, finalmente, é uma metodologia que reconhece a insuficiência das técnicas tradicionais, como, por exemplo, a técnica da hierarquia legal, a da especialidade e da anterioridade. Chama a atenção para a regra da especialidade, que muitas vezes se defende que não é possível diálogo com outras fontes, aí Código Civil, Código do Consumidor, Código do Processo Civil. Não é possível esse diálogo, porque a lei a CLT, por exemplo, seria uma lei especial, ela prevaleceria. Para o diálogo das fontes, essa regra não funciona, esse método não funciona. Por quê? Porque ele pode criar, inclusive, o contrário. A especialidade pode causar uma falta de realização do propósito daquela legislação. Então, isso é muito importante quando a gente pensa numa discussão atual sobre o direito do trabalho e que uma ordem jurídica em transformação não pode ter, na regra da especialidade, um bloqueio para o progresso. Essa foi uma discussão que vocês devem ter acompanhado em relação aos progressos do processo civil em vários campos do processo do trabalho, e que uma das razões dos obstáculos utilizadas foi exatamente essa da especialidade do direito processual do trabalho. Mas, por exemplo, o diálogo entre o direito coletivo do trabalho e o Código Civil, como boa-fé nos negócios, equilíbrio contratual, por exemplo, o princípio de que se deve evitar um dano maior ao credor de uma obrigação, é um princípio que também pode ser aplicado ao direito do trabalho. Então, esse diálogo é um diálogo extremamente importante. Então, como é que a teoria estabelece esse diálogo? A professora Cláudia Lima Marques oferece 3 diálogos possíveis. O primeiro é um diálogo de sistema, um diálogo sistemático. Então, uma lei geral pode ser a base conceitual de uma lei especial. Isso não há muito problema em termos de construção de uma lei especial. Isso nos ajuda a pensar que a lei especial não pode contrariar uma lei geral, a não ser que justifique que é uma solução específica para realizar, por exemplo, uma tutela melhor para o consumidor, para o trabalhador, enfim. Um segundo diálogo é o de complementariedade ou subsidiariedade. Então, diz a proposta da professora Cláudia Lima Marques. Uma lei pode complementar a aplicação de outra, a depender do seu campo de aplicação. Tanto suas normas quanto seus princípios e cláusulas gerais
pode encontrar uso subsidiário complementar. Diálogo este exatamente no sentido contrário da revogação ou abrogação clássicas, em que uma lei era superada ou retirada pelo sistema pela outra. Aqui, pessoal, a ideia é um pouco que já vem sendo feito pelo artigo 8º, 769 e 889, mas de forma até mais ampla. A subsidiariedade ou supletividade aí não implica reconhecer que a regra anterior não exista, mas que, num determinado caso concreto, ela deve prevalecer porque ela realiza melhor aquela função tutelar de um microsistema de uma regra especial. E, finalmente, há o diálogo das influências recíprocas, sistemáticas recíprocas. Então, redefinição do campo de aplicação, a transposição da conquista do direito, aí no caso da jurisprudência, né, alcançados de uma lei para outra, a influência do sistema geral, especial no geral e do geral no especial. Aí é uma influência recíproca. Aqui, pessoal, aqui é principalmente a ideia de que a produção da jurisprudência também oriente a fazer esse tipo de complementariedade, esse tipo de diálogo. Então, assim, aqui há um campo bastante fértil, e eu queria até antecipar um pouco de um exemplo que eu vou trazer para vocês na próxima videoaula, para ficar um pouco mais claro. Então, imagine, quando o TST diz, por exemplo, que o acordo para a propositura de um dissídio coletivo não tem que ser prévio, porque a Constituição não diz como é o acordo comum para propor um dissídio coletivo. A Constituição simplesmente não diz, só fala que tem que ter acordo. Nós poderíamos interpretar que esse acordo deve ser um acordo prévio, porque ninguém ajuiza uma ação que pede um acordo sem mostrar que houve acordo para fazê-lo. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, aqui vem a importância da construção da jurisprudência, o Tribunal Superior do Trabalho passou a entender que esse acordo poderia ser tácito, na medida em que o acordo tácito é um instrumento legal previsto na lei geral, tanto no Código Civil como na própria CLT, que menciona, por exemplo, para os acordos individuais do trabalho, a ideia do acordo tácito. Então, o acordo expresso ou tácito são instituições do direito civil em geral. E aí o TST aproveita isso num diálogo recíproco de influência do Código Civil com o direito processual do trabalho, para dizer que o acordo comum, que a Constituição fala lá no artigo 114, parágrafo 2º, não é necessariamente prévio. Pode ser um acordo construído ao longo do processo, de maneira expressa, se o suscitado disser que concorda com o acordo coletivo, com o dissídio coletivo, ou tácito, se ele contestar o pedido deduzido no dissídio coletivo, e não, por exemplo, se insurgir contra a propositura da ação. Então, essa é uma metodologia que nos ajuda muito a avançar. Bom, uma dica de leitura, tá? Um livro que procura avançar, um livro seminal que procura avançar nessa ideia de diálogo das fontes no campo do trabalho. Esse livro coordenado pela Lorena Conago, pelo Benio Silveira Claus, o Benio que é juíza do TRT do Rio Grande do Sul, que busca fazer essa ideia de diálogo das fontes no mundo do trabalho, e aí sim, com perfeita aplicação também no direito coletivo do trabalho. Então, como procurei destacar para vocês, é uma teoria em amplo debate, que justifica e fundamenta técnicas hermenêuticas de largo uso, de feição tutelar, como a que reconhece a aplicação da norma mais favorável, como eu já mencionei anteriormente. Fortalece também outras técnicas, como a teoria do conglobamento. Na próxima videoaula a gente vai ver um exemplo sobre isso. E amplia o horizonte cognitivo para a concretização de valores constitucionais de antibloqueios antinômicos para a aplicação de normas tutelares mais favoráveis. Então, aqui, a gente precisa entender também que esse diálogo pode ser estabelecido entre uma regra infraconstitucional e um direito constitucional, até porque o direito constitucional tem supremacia sobre a regra infraconstitucional. Então, esse diálogo aí é um diálogo não somente necessário, como um diálogo impositivo pela própria feição da supremacia da norma constitucional. Em outras palavras, pessoal, é preciso entender que o diálogo das fontes não é uma espécie de revolução, é muito mais uma ideia que fortalece, que amplia a nossa maneira de pensar hermeneuticamente, de forma mais qualificada, não só para explicar as decisões judiciais que nós temos nessa área, mas também
para nos oferecer soluções hermenêuticas para casos concretos que vão aparecer, e especialmente aqui com o que está regulado no direito coletivo dos artigos 611-A e B da CLT depois da reforma trabalhista. Esse tipo de verificação exigirá de nós muito preparo metodológico, e essa é a ideia de apresentar para vocês essa teoria do diálogo das fontes. Então, com isso, nós chegamos ao final da videoaula número 3. E convido a todos para continuarmos a conversar na videoaula número 4, onde nós vamos examinar alguns casos concretos. Até lá.